Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Orlando Santos, sou dirigente sindical, participo do grupo de evangélicos e evangélicas do PT e diante de alguns questionamentos que surgiram ou que têm surgido todos os dias, eu estou fazendo esse pequeno vídeo para poder passar uma mensagem, né, para alguns irmãos, alguns cristãos que têm nos procurado para tirar algumas dúvidas ou pedir, né, uma orientação a respeito de algumas notícias que têm surgido no dia a dia. Primeiro tem um vídeo circulando nas redes sociais aí onde uma determinada pessoa está fazendo uma divulgação associando o que está acontecendo no Brasil com o ocorrido lá no Afeganistão, né? Onde aqueles regimes totalitários, aqueles regimes antidemocrático extremista têm destruído, vamos dizer assim, todo e qualquer processo democrático, a liberdade das pessoas, o direito das mulheres, e instaurado um regime totalitário. E a pergunta que não quer calar é: como é que surge os regimes totalitários? Bom, para a instalação de um regime totalitário em qualquer nação, em qualquer país, primeiro é necessário que ocorra a destituição da democracia, né? As instituições democráticas, como a Suprema Corte, né? Aqui no Brasil o STF, o Congresso Nacional, a Câmara que compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, outras instituições democráticas como a Ordem dos Advogados, uma série de outras instituições da sociedade civil compõem essas instituições democráticas de direitos que defendem os direitos humanos e a Constituição Federal, a lei máxima do país. Então, para que esse regime totalitário ele possa se instaurar, primeiro é preciso que haja a destruição, que ocorra o dissolvimento dessas instituições que garante a democracia, que garante a liberdade, inclusive a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né, o direito de ir e vir, o direito à diversidade. Quem garante todos esses direitos humanos são as instituições democráticas instaurada em um determinado país. Eu falava que um vídeo circula comparando a situação no Afeganistão, querendo fazer referência ao Brasil, porque no Afeganistão o que é que aconteceu? Há muitos anos atrás houve uma guerra, né, uma chamada Guerra Fria, onde na época a Rússia, né, a antiga União Soviética, melhor dizendo, os Estados Soviéticos, a Rússia ela adentrou no Afeganistão. Então, os Estados Unidos tinha interesse também, onde a Rússia está presente, os Estados Unidos também está para questão de domínio territorial. Os americanos podem ver aí na corrida espacial, né? Quando a Rússia lança um foguete no espaço, imediatamente os Estados Unidos também lança. Quando a Rússia constitui uma bomba atômica, os Estados Unidos também constitui. Quando a Rússia invade determinado território, os Estados Unidos também invade. Então existe essa corrida armamentista, existe essa corrida por domínio territorial, domínio geopolítico. E o que aconteceu no Afeganistão há tempos atrás foi justamente isso. A Rússia ela procurava expandir o seu domínio territorial em busca de matrizes energéticas, de petróleo, de gás e outros tipos de matrizes energéticas. E os Estados Unidos, para não ficar por trás, ele apoiou um grupo paramilitar naquele país, na época, né? Onde, inclusive, um dos grandes líderes desse grupo extremista era aquele considerado terrorista que depois veio a ser morto pelo próprio Estados Unidos, que era o conhecido Osama Bin Laden,
né? Osama Bin Laden, ele foi um guerrilheiro, um terrorista treinado pela CIA, né? Pela maior escola paramilitar, militar, melhor dizendo, da América, né? Que é a CIA. Então, Osama Bin Laden e outros integrantes que posteriormente fundariam o Talibã, eles foram treinados, eles foram financiados e foi dado todo o suporte a ele para criar esse exército, para criar esse grupo, para combater os russos, lutar contra os russos no Afeganistão. Então, a partir do momento que esses extremistas começaram a ganhar espaço, começaram a ganhar o poder, a coisa meio que veio sair de controle dos americanos, né? Então, os americanos não tinham mais o poder, não tinham mais o domínio sobre aquilo que eles criaram. É como se um criador, um inventor criasse uma determinada criação e depois aquela criação voltasse contra si. Foi o que aconteceu com o Talibã a partir do treinamento, a partir do apoio bélico, militar, logístico que os Estados Unidos deu ao Talibã para lutar contra a Rússia, né? O nome Talibã veio surgir depois, anteriormente existia um outro nome. Então, o que acontece? A única força capaz de impedir o extremismo em uma nação, em um país, em uma sociedade, é o fortalecimento das instituições democráticas. Sem as instituições democráticas, o poder compartilhado, o poder discutido com o povo, com as instituições, instaura-se um regime totalitário, instaura-se um regime extremista, e a partir dali você tem instaura-se uma ditadura, né? Seja ela a ditadura a que nome queira se dar, né? Quando um governo denominado de direita está no poder, normalmente ele utiliza as forças armadas, o exército daquele país, e dá-se o nome de ditadura militar. Quando é um governo de esquerda, aquelas pessoas que defendem uma posição mais de direita, mais que ele chama de patriotismo, que na verdade patriotismo não tem nada, isso aí na verdade é extremismo mesmo, porque os verdadeiros patriotas, eles lutam junto pela melhoria do conjunto como um todo, não privilegiam um grupo de classe A, B ou C. O patriotismo é quem defende todos daquela pátria. Pátria significa isso. Patriotismo vem de você defender todos os povos. Preto, branco, azul, amarelo, vermelho, indígena, negro, todos os tipos de povo que existir, o patriotismo ele defende a pátria juntamente com seus compatriotas. Então o que se vemos hoje aí dizendo que é patriota, que é esse aqui, não é nada disso, é um regime extremista disfarçado, né? É um grupo onde tenta se impor uma supremacia, né? Uma supremacia onde inclusive existe algum jargão aí que a minoria, né? Os menores de poder, tá? E aí poder aquisitivo, poder de influência tem que se curvar perante a maioria. Isso é um problema que gera o surgimento desses grupos extremistas, gera o surgimento desses grupos conservadores. Pois bem, o vídeo que circula, eles falam o seguinte: assim como os americanos, eles, depois de gastar mais de 400 bilhões de dólares no Afeganistão com a manutenção de uma força militar, o novo presidente, o Joe Biden, entendeu que não caberia mais esses grupos militares, né, custeando, financiando tanto dinheiro americano em um país que, vamos dizer assim, que não teria mais nenhum sentido para os americanos continuar. Então houve a retirada gradativa, né, gradualmente. Isso já começou no governo de Donald Trump, né? É importante destacar que Donald Trump ele teve ele fez um acordo com o Talibã, né?
se comprometendo à retirada lá das tropas americanas do Afeganistão, desde que o Talibã cessasse fogo em relação à ofensiva que fazia contra as forças nacionais daquele país, do Afeganistão. Joe Biden ele só cumpriu o tratado, o contrato que tinha feito, né, entre o acordo que tinha sido feito entre Donald Trump no governo anterior e os líderes talibã. Pasme, mas Donald Trump fez essa aliança. Fez esse acordo, melhor dizendo. Vocês podem puxar aí na rede social que vocês vão ver. Então, com a retirada do exército, da força militar americana do Afeganistão, as forças nacionais, o exército nacional do Afeganistão não teve poder, não teve condições de enfrentar o Talibã, que, diga-se de passagem, o próprio Estados Unidos, quando criou esse regime, esse grupo extremista, esse grupo paramilitar, em paralelo ao exército oficial do país, os Estados Unidos ele deixou um aparato de guerra muito grande, que foram muitas armas, né? Foram veículos de guerra blindado, helicóptero, uma série de veículos de guerra deixou na mão desses terroristas. Pasmem, os Estados Unidos da América, lá no passado, quando eles apoiaram esse grupo, eles municiaram, eles armaram esse grupo para lutar, segundo ele, contra a Rússia. Só que futuramente esse grupo extremista veio a se voltar contra não só o Exército Nacional, a Força Nacional do seu próprio país, né? Contra também os Estados Unidos, né? Vocês podem ver aquele atentado do 11 de setembro, onde veio abaixo as duas torres gêmeas, se deu pela liderança de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nada mais foi do que a criação do próprio Estados Unidos, da própria CIA. Então, meus amados, a explanação que a gente faz aqui agora é que esse vídeo no Brasil tem circulado dizendo que caso o Bolsonaro venha sair do poder, que uma espécie de Talibã assumiria o poder aqui no Brasil. Ora, eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Para que qualquer tipo de grupo extremista assuma o Brasil, isso só é possível se ocorrer exatamente o que o presidente atual está querendo que ocorra. E alguns seguidores dele, que é o dissolvimento do STF, o dissolvimento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que constitui o Congresso Nacional. Então, observem que para o extremismo, os grupos extremistas, eles se instaurar, é preciso que haja o aniquilamento das forças democráticas, das instituições democráticas de direito, que são os três poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Esses três poderes formam a democracia no nosso caso do Brasil, do Estado chamado Brasil, né? Então, a partir do momento que houver o rompimento dessas instituições, que houver a dissolução dessas instituições, instaura-se um regime totalitário que, nesse momento, alguns seguidores do presidente, eles só pensam que eles que irão dominar. Mas eu pergunto a vocês, principalmente vocês que são líderes, né, religiosos, e vocês disseminam isso para o povo, para os fiéis, com uma ênfase muito forte, e vocês não estão atentando para uma questão. Hoje, as instituições democráticas, ela garante os direitos do povo brasileiro, inclusive a liberdade religiosa. No Brasil hoje é permitido pela Constituição Federal que qualquer pessoa professe qualquer credo religioso, qualquer fé, desde que essa profissão de fé ela não viole, ela não agrida, né, o direito do outro. Então todos têm a liberdade de professar sua fé, né, com respeito aos outros credos. E aí muitos querem instaurar
a religião única, como, por exemplo, tentam instalar hoje no Afeganistão, né? O Afeganistão, o Talibã, ele tenta instaurar a religião única naquele país. E aí, amados, vocês prestem atenção como a coisa ela não é tão simples, como a coisa é muito grave. A partir de um regime totalitário, primeiro ocorre a destituição, a partir de um golpe, né? Chame como quiser, chame de golpe militar, chame de autogolpe, chame como for. A partir da instauração desse golpe, se dissolve as instituições democráticas, as instituições guardiãs da Constituição Federal, que, como eu já falei, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, sustentada, apoiada por uma série de outras instituições democráticas. A partir da dissolução dessas instituições, ocorre a instauração de um regime único, que seria o militar, se fosse as forças militares, ou até outro grupo extremista, como é o Talibã, se instauraria no poder. A partir daí seria decretado uma religião única também, né? Porque o Talibã tem feito isso lá. Aí eu pergunto a vocês que defendem isso, quem garante que essa religião única será a sua? Né? Preste atenção, quem garante que essa religião única será sua? Porque muito dessas pessoas que defendem o golpe militar, a intervenção militar, eles acreditam piamente de que esse regime totalitário único, essa ditadura, ela permaneceria o tempo todo com um único grupo. Quem vai garantir? Quem é que vai garantir isso? É você que vai garantir? Não, meu amado. Nós temos vários exemplos terríveis pelo mundo de que isso não funciona. Isso acaba em banho de sangue, isso acaba em morte de pessoas inocentes. Inclusive esse presidente que está aí, ele disse que ele não acredita na democracia. Quando ele era candidato, ele disse que nada vai se resolver no voto no Brasil, que no Brasil tinha que morrer mais de 30 mil. E pasme que já morreu mais de 570 mil pessoas. Ele já passou da conta dele, assim, o que ele previa, muito além da conta dele. Mas ele defendia isso, ele não acredita na democracia. Ele acredita no regime totalitário, que ele entende que seria, não sei, uma parte das Forças Armadas, uma parte daqueles grupos que comungam com ele, porque a maior parte das Forças Armadas, ela acredita na democracia, ela luta pela democracia, pela liberdade, pelo direito, mas uma outra parte, felizmente, segue esse viés do presidente. Mas, assim, é muito ruim para a sociedade brasileira, é terrível para o povo brasileiro se a população continuar defendendo, parte da população, né, uma pouca parte, continuar defendendo esse tipo de pensamento de intervenção militar, de regime totalitário, porque vai acabar acontecendo com o Brasil, sim, a instauração de um grupo extremista, onde não saberemos as consequências que isso pode trazer para o nosso Brasil. Os grupos extremistas e paramilitares, normalmente eles têm um viés extremista religioso, fanatismo religioso, que nada tem a ver com Deus. Eu quero dizer para vocês aqui que, com base na Bíblia, tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, essas disputas de direita, de esquerda, não tem nada a ver com Deus. Quando vocês ouvirem alguém falando que Deus está nesse negócio, esqueça, não acredite, Deus não está nesse negócio. Porque esse aqui é o escolhido de Deus, o enviado de Deus, balela. Deus não compactua com essa imundície, com essa corrupção, com armamento, com extremismo, com assassinato, com qualquer tipo de violência contra a vida humana. A Bíblia disse, não é por força nem por violência, mas por ouvir a palavra de Deus. Né? Pedro, quando os soldados romanos vieram para aprender Jesus, Pedro sacou da espada. Jesus disse, Pedro, guarda a tua espada, porque não é com violência, não é com armas que nós levaremos a palavra, levaremos a mensagem do Evangelho para as pessoas. Né?
E é muito preocupante o que está acontecendo, porque as pessoas se cegaram, principalmente aqueles mestres, aqueles líderes que deveriam orientar o povo a pacificação, a levar a palavra de Deus, a pregar o verdadeiro evangelho, a levar o amor, o perdão. Essas pessoas estão enveredadas no ódio, na cegueira, na ambição, na ganância por dinheiro, por disputa de poder, e esqueceram da verdadeira mensagem, da essência do evangelho. Isso é muito preocupante, porque pessoas inocentes irão morrer futuramente com a instauração de um conflito que alguém hoje que está no poder tenta levar a sociedade brasileira a um conflito. Então, meus amados irmãos, eu peço a vocês que vocês estejam atentos a esse tipo de mensagem que tem circulado, esse tipo de vídeo que tem circulado aí, falando para as pessoas de que vai se resolver a questão na força militar, na força bélica. Não vai. Eu digo para vocês diante da Bíblia, porque Jesus Cristo, ele veio à Terra e ele pregou a pacificação, né? Ele pregou o tempo todo a paz. Vocês podem ver lá em Mateus 5, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças, né? Vocês vê lá, Jesus fala: bem-aventurado os pacificadores, porque deles serão o reino dos céus. Então vocês precisam buscar a Escritura. Esses líderes religiosos precisam conhecer o Evangelho de Cristo e não se fundamentar no Velho Testamento, no tempo da barbárie, no tempo da guerra, porque Jesus Cristo veio, morreu, foi o único sacrifício na cruz para que todo derramamento de sangue se cessasse.